Boa noite, pessoas. Bem-vindo, Gustavo Godoy, bem-vindo, Açucena. Muito obrigada pela presença de vocês. Estamos na véspera de um feriado nacional, de uma data que sempre foi um assunto que trouxe muitas discussões e questionamentos. Nesse contexto que estamos vivendo nesse momento é um pouquinho pior, mais sério, eu diria, né? Temos um sujeito na presidência fascista, apoiador de ditadoras e de questões que fogem realmente àquilo que a gente acredita e defende. Então, vamos falar sobre isso, sobre passado, sobre presente, sobre futuro. Gustavo Godoy. Temos também a nossa convidada Açucena Pataxó, liderança feminina Pataxó, falar um pouquinho sobre a marcha das mulheres que começa amanhã, das mulheres indígenas, e também de todas essas últimas semanas de luta de causa indígena, né? É uma luta de todos nós, mas quem está lá na frente são os indígenas, quem está lá em Brasília são eles lutando e a gente apoiando no que pode. Gratidão por estar participando, né? A Mani, a todos, primeiramente ao nosso Pai Tupã, que sempre está aí nos iluminando, nos guiando. E amanhã nós mulheres guerreiras, né? Junto também tem uns parceiros, estamos iniciando a nossa marcha das mulheres em Brasília, estamos colocando de frente nossas anciãs, nossas crianças, para estar quebrando um pouco desse governo, né, que veio só para nos derrubar. Eu fico até meio sem palavras, porque no meio desse governo que estamos hoje, é até vergonhoso. Nós indígenas ter que estar no meio dessa pandemia, saindo da nossa aldeia, da nossa vivência, da nossa mãe terra, para poder estar nesse conflito. Também temos várias parcerias que também estão apoiando a nossa causa indígena, nossa Marcha das Mulheres. Também tem o OCA, que é o Observatório Cultural das Aldeias, que está representando, as 13 representantes também está indo para lá hoje. Obrigada, Su. É um bate-papo. Gustavo, fique à vontade para falar. Quem quiser também perguntar, fique à vontade. Pode começar, a fala é toda sua, Gustavo. Só interrompendo um pouquinho. Pode falar. Tem alguém aqui do meu lado querendo se apresentar. Oi! Você tá melhor? Meu nome é Cauã. E aí, Cauã, beleza? Fala, Cauã. Tudo bom, Cauã? Pode ficar aí, Cauã. Você é convidado especial. Fique à vontade. Na verdade, 22 ele foi a data de invenção do Brasil, né? Porque até então não existia um Estado brasileiro, né? Existia o Estado do Brasil, mas ele era, digamos, um território periférico do Reino de Portugal, né? Que tinha invadido a costa aqui, mas não existia um Brasil como a gente conhece hoje de ocupação. Nessa época, inclusive, né, a gente chama de independência, mas é um nome muito ruim, porque depois da independência que se criou várias dependências, né? Inclusive dos povos indígenas, né? Existiam várias regiões ainda dos povos indígenas que eram independentes da colonização europeia, né? Então, por exemplo, o Rio Doce, que agora foi morto, né, pela Vale, o Rio Doce era uma região independente. Existiam lá vários povos indígenas que eram chamados pelo nome geral, meio preconceituoso, de botocudos, e eles eram independentes até a família real chegar e eles terem sofrido uma guerra justa, né, e acabarem com o território deles, né. Obviamente não acabaram com tudo, nem com eles, até hoje eles persistem lá, né, no Rio Doce ainda tem muitos povos indígenas, mas, por exemplo, o Brasil Central também ainda não existia colonização europeia. Então, na verdade, se a gente for levar a sério a ideia de povos independentes, a independência, na verdade, ela abriu todos os processos que criou o pior século de dependência indígena, que foi o século XIX, né? Porque a gente acha horrível o período colonial, teve escravidão, epidemias, mortes, mas propriamente a ocupação territorial portuguesa ficou, como eu tinha falado da outra vez, né? Ela ficou muito
no litoral. E não era todo o litoral, era só um pedaço do litoral. E a maior parte do que hoje a gente chama de Brasil, ele não se comunicava entre si. Então existiam vários povos ainda que mantinham sua independência. Quando chega a corte no Brasil, e depois quando a corte vai um pedaço embora e deixa aqui o Pedro, cria uma necessidade de você, então, instaurar fronteiras com os outros estados que estavam fugindo, né? Mas eu vou falar de vários aspectos em que a palavra independência, assim como a palavra descobrimento, que a Susana falou, é uma palavra que não faz sentido nenhum, né? Primeiro, o primeiro de tudo é esse, porque o século XIX foi o pior, provavelmente, assim, não existem cálculos totalmente exatos, mas eu creio que ele foi pior para os povos indígenas do que o 16, o 17 e o 18, porque ele instalou as bases da apropriação das terras indígenas, né? E isso criou um problema que se perdura até hoje, né? Os povos indígenas ainda estão lá em Brasília, também por causa do chamado marco temporal, né, o marco colonial, que quer reaver as demarcações de terra, baseado num parâmetro maluco que era se tinha índio no ano de 1980. E a primeira vez que surge a prefiguração do marco territorial foi no século XIX, né? Primeiro eu vou dar um contexto geral do que a gente chama de dependência, mas depois eu vou me focar na política indigenista, né? Que ela assume esse caráter mais brutal no século XIX, embora se diga o contrário, né? Porque em tese o século XIX eles queriam ser mais civilizados e queriam confraternizar com os índios com meios de persuasão e amizade, né? Mas tanto aqui como em outros lugares, como por exemplo nos Estados Unidos, né? O que aconteceu foi uma invasão em massa ao território, foi um cerco aos povos indígenas que ainda mantinham, mesmo depois de 300 anos de invasão, ainda mantinham sua independência, né? Do ponto de vista dos povos indígenas, independência no Brasil não significa nada, né? Por que eu digo que foi uma invenção também? Porque antes existiam dois estados brasileiros, existia o Grão-Pará e o Maranhão, né? Uma colônia, que corresponde aproximadamente ao que a gente chama hoje de Amazônia. Existia o estado do Brasil, que ia desde o Nordeste, que era a parte mais rica do Brasil, passando pelo Rio de Janeiro, que era um pouco mais pobretona, e chegando lá naqueles desclassificados de São Paulo, que era, inversamente hoje, eram os menos desenvolvidos, assim, do ponto de vista dos invasores, né? Eles eram considerados menos desenvolvidos exatamente porque eles eram muito mais uma população mestiça do que mestiça dos povos, principalmente dos povos Tupiniquim, Guarani, mas também de vários outros povos da região de São Paulo, né? E ao contrário da zona do café e da zona da mineração, ainda não tinha um centro de riqueza em São Paulo, né? O que acontece? Depois que tem a independência, o Brasil tem que se fazer um Estado, né? Ele tem que se inventar como país. E ele vai unir esse território, então, que era de duas colônias, né? E que, na época da independência, também englobava uma república que depois pediu independência do Brasil, que é o famoso Uruguai, que em 1828 consegue a independência do Império do Brasil, né? De certa forma, o Brasil só foi descoberto em 1822, descoberto entre aspas, né? Ele foi inventado, porque até então a gente não podia pensar num país, né? Ele era uma colônia de exploração, um lugar que as pessoas iam lá arrancar um monte de coisa, mandar material bruto para o reino, e o reino controlava o monopólio de toda a indústria daqui e o monopólio das taxas, né, dos impostos e tudo mais. Então o Brasil é inventado, né? Não é descoberta, é invasão do Brasil. A marcação da invasão, que foi invadido. E só depois de 1822, aliás, muito tempo depois, é que vão descobrir o tal do Cabral, porque ninguém ligava para o Cabral.
porque não existia um país, né? Como não existia um país, ninguém ligava muito para quem que foi o cara que chegou aqui primeiro. Depois que existe a independência, já muitos anos depois, já no segundo reinado, né, com Dom Pedro II, eles começam a inventar história, né? Porque a gente tem uma ideia muito que a história são fatos que aconteceram no passado, né? Mas existem dois tipos de história, né? A história, para ser contada, ela tem que ser escrita por alguém, né? E para ser escrita por alguém, precisa ser alguém que tenha tempo para escrever. E naquela época tinha tempo para escrever e podia escrever quem estava de acordo com os interesses do Império, né? E daí surge a história do Brasil e inventam, né, o tal da Carta do Caminha, seria a certidão de nascimento, né, desse Estado do Brasil. Mas o Caminha, quando escreveu a carta, e nem nada depois que veio depois dele, até 1822, ninguém nunca pensou que aquilo ia ser um país que ia precisar de uma identidade, né? Uma identidade brasileira, né? A independência, de certa forma, é a invenção dessa coisa que ainda a gente acredita um pouco até hoje, né? Não muito nos últimos anos, né? Mas ainda tem algum sentido, né? Bom, outra coisa é que a própria não só o Brasil foi inventado, como a própria independência tem que ser inventada, né? Porque não é óbvio que tem que ser no dia 7 de setembro, né? O que aconteceu no dia 7 de setembro? Dia 7 de setembro, estava lá o Pedro I, que ainda não era primeiro, era só Pedro, ele era príncipe, ele foi resolver uma revolta que tinha lá e ele estava vindo de Santos, e ele voltando de lá em cima de uma mula, né, porque não existia muita pompa nessa viagem, e mula é, na verdade, um bom meio de transporte, ele estava voltando, né, e como se diz, ele estava com a famosa caganeira, né, estava com desarranjo intestinal, e lá pela 8ª vez que ele estava indo lá para baixar os pés para fazer o número 2, no Riacho do Ipiranga, chega a carta para ele, né? Só que anos depois, o filho dele não ia desenhar o pai com dor de barriga se cagando do lado do mamula, né? E daí desenhou um monte de gente com cavalo, com espada para cima, né? Que é aquele quadro famoso, né? Que tem no Museu do Ipiranga, inclusive. Isso, Mas então... Olha lá, Cristóvão está mostrando ali o quadro. Como antigamente quem tinha dinheiro para financiar arte e história eram os poderosos, ele naturalmente se convertia numa propaganda, né? A propaganda, como a gente sabe, é o gênero discursivo dos humanos mais mentiroso que tem, né? Porque você quer vender um produto, né? E você quer grudar um monte de coisa boa naquele produto, né? E esse negócio de independência, embora a gente vá ver que não seja tão independente, ele é um momento central na história do Brasil e provavelmente ele cria o século XIX, que é um século revolucionário no sentido institucional, de criar novas coisas, não num sentido, assim, digamos, esquerdista, né, de criar novas formas de política para os dominados, mas criou para os dominantes, né? Então ele é um século revolucionário, mesmo que não seja um século de descontinuidades com o poder que estava imposto, né?